Creio que boa parte dos inscritos deste canal tiveram contato com o Windows XP. Quem não se lembra deste wallpaper icônico? Eu devo ter visto essa paisagem milhares de vezes lá nos anos 2000, e mesmo anos e anos depois, eu posso afirmar que esse papel de parede nunca saiu do meu subconsciente. Essa imagem tem nome, Bliss, e era o wallpaper padrão que vinha no Windows XP. Ou seja, ao ligar o sistema operacional, você daria de cara com essa colina verde sob um céu azul estonteante. Essa composição de imagem é tão bonita que nem parece de verdade, e por muito tempo, diversas pessoas realmente acreditavam que essa imagem teria sido gerada por computador. Mas não foi o caso. Esse lugar existe, e essa descoberta colocou um ponto final nessa dúvida. É importante mencionar que o Windows XP não contava apenas com essa opção de papel de parede. Era comum enjoar desse fundo padrão e buscar nas configurações uma alternativa, seja ela mais lúdica, abstrata ou até mesmo alguma outra paisagem de encher os olhos. E nesse sentido, Autumn, ou outono, em tradução literal, preenchia esse espaço muito bem. Esse wallpaper tinha a capacidade de causar diversas sensações, estabelecendo um sentimento nostálgico, leve, que exala tranquilidade, mesmo em um ambiente que equilibra uma atmosfera viva e ao mesmo tempo sombria. Esse era um papel de parede que realmente se destacava dos demais. Ele lembrava aqueles quadros que encontrávamos nas casas de diversas famílias brasileiras. Ele saltava os olhos com tons ricos e quentes. Ele despertava a curiosidade por seus elementos, seja pelas cercas gastas na lateral, ou por essa obra quase impossível de se identificar ao fundo da imagem. Ao analisar essa foto, fica fácil imaginar que esse ambiente está situado em alguma localização tão comum quanto qualquer outro espaço natural que encontramos nesse mundo imenso dos bancos de imagem. Mas a história verdadeira não é bem assim. Toda essa introdução que eu apresentei até agora pode ser um pouco confusa, aleatória ou até mesmo exagerada, mas acreditem, nada do que eu falei é por acaso. No vídeo de hoje, eu vou apresentar a vocês uma das histórias mais fantásticas e misteriosas que eu já vi. E por isso, eu já vou pedir o like com antecedência para que vocês não esqueçam depois, beleza? Sem mais delongas, bora pro tema. Tudo começou no início dos anos 2000 com um homem, Nick Tosches, que comprou um computador com Windows XP, que enjoou do papel de parede padrão e decidiu modificar o wallpaper da sua área de trabalho. Ao analisar as possibilidades, ele decidiu escolher a outono, pois essa imagem realmente captou sua atenção como nenhuma outra. Todas aquelas sensações que eu comentei agora há pouco foram as sensações que ele mesmo, o Nick, relatou. E esse sentimento de nostalgia era exatamente o que ele precisava para aquele momento. Ele ficou realmente obcecado com essa paisagem, a ponto de querer descobrir a sua localização para definir o destino de suas próximas férias. É nesse ponto que a história começa a traçar um caminho muito mais misterioso do que vocês imaginam. Primeiramente, ele fez o que a maioria das pessoas faria. Ele acessou a aba Propriedades para tentar encontrar alguma informação que poderia ajudá-lo a encontrar esse local. E o raciocínio faz sentido. Afinal, se ele encontrar o nome da cidade, do bairro, do ponto turístico, ou mesmo do fotógrafo, ele poderia refinar a busca, seria o cenário perfeito para o que ele buscava como refúgio naquele momento. O que ele não imaginava é que a imagem não teria sequer nenhuma informação indexada em seu arquivo. E não apenas em seu arquivo, o Nick explorou todo o Windows XP,
entrou em todas as pastas, em todos os locais e não conseguiu encontrar nenhum dado que pudesse ajudá-lo a identificar a origem dessa foto. Ou seja, este lugar poderia ser literalmente em qualquer lugar do planeta. A maioria das pessoas simplesmente ignoraria essa situação e seguiria em frente. Mas essa imagem, que fazia ele se sentir tão bem, não saía da sua cabeça. E no início de 2006, essa imagem de outono se tornou um objeto de uma busca obsessiva por qualquer informação relacionada ao wallpaper. A partir disso, Nick Tosches não descansaria até desvendar esse mistério que, para muitos, parecia uma grande besteira, mas que, para ele, se tornou seu principal objetivo de vida naquele momento. E eu não estou nem exagerando. Durante um período, buscar informações sobre essa imagem, tentar identificar o local de onde a foto foi tirada e também o fotógrafo responsável pela captação se tornou uma verdadeira missão que envolveria ainda mais pessoas. Uma colunista da Vanity Fair, que é uma revista de cultura pop e de destaque dos Estados Unidos, decidiu participar dessa investigação ao lado de Nick. E pouco tempo depois, ele conseguiu formar um grupo inteiro de investigadores que ficou conhecido como Team Auran. O problema é que a missão era realmente difícil. Parecia que cada obstáculo que ele encontrava gerava um novo obstáculo ainda maior, e por muito tempo ele ficou sem respostas. Mas essa história ela acabou ganhando uma certa notoriedade e em diversos fóruns da internet essa busca acabou se tornando uma verdadeira caça ao tesouro em várias comunidades naquela época. Desde então, esse papel de parede ganhou uma aura muito particular na internet. Logo apareceu uma lenda urbana que dizia que havia um fantasma ao fundo dessa imagem, mas isso nem era o principal atrativo. O que gerava curiosidade era o fato desse local parecer tão familiar e, ao mesmo tempo, ser tão obscuro. E quanto mais se explorava essa imagem, mais dúvidas surgiam. Ao lado da sua equipe de busca, o Nick tentou contato com o suporte ao cliente da própria Microsoft, pedindo qualquer informação que seja sobre essa imagem. E o resultado foi que a Microsoft não ofereceu nenhuma resposta. E para deixar tudo ainda mais misterioso, a Microsoft também não revelou um motivo, não explicou por qual razão ela não poderia compartilhar essas informações, e essa busca foi ficando cada vez mais complexa. Nesse momento, a equipe percebeu que essa missão seria realmente muito mais difícil do que eles imaginavam, mas a obsessão era tanta que eles não desistiram. Se a Microsoft não vai oferecer a localização, eles teriam que encontrar por conta própria. E a partir disso, começou uma fase de análise e estudo bem detalhado dessa imagem. A equipe buscava qualquer elemento ou ponto que pudesse ser utilizado como uma pista. Eles começaram a avaliar os tipos das árvores, as cores vibrantes das folhas e até detalhes como a cerca para cavalos que está na direita, e nesse ponto eles chegaram a um palpite que realmente faria sentido: Vermont. Sim, Vermont, um estado localizado no nordeste dos Estados Unidos, e basta pesquisar por Vermont no Google Imagens que você vai entender na hora o porquê deles terem chegado a essa conclusão. Sério, não tinha como ser em outro lugar. A equipe então decidiu enviar um e-mail para o Departamento de Turismo do estado de Vermont, perguntando se poderiam confirmar se essa imagem estava localizada na cidade. A resposta não foi muito conclusiva. Eles não deram nenhum endereço ou nova pista, e no final das contas, na prática mesmo, eles acabaram nem saindo do lugar em sua pesquisa. Nesse ponto, a frustração começava a tomar conta da equipe. Como eu já disse anteriormente, cada avanço parecia trazer mais dúvidas, gerando uma escalada sem fim que
não chegava a lugar nenhum. Eles perceberam que as forças externas dificilmente ajudariam, então eles voltaram para a internet e começaram a cavar profundamente nos locais mais obscuros dessa rede. Não se esqueçam que estamos entre 2006 e 2007. A pesquisa por imagem ainda não existia, então imagine o quão complexa era essa busca. A única opção que restava era utilizar palavras-chave. E, depois de muita procura, na unha, na raça mesmo, eles acharam uma pista bem quente. Um site chamado 7art Screensavers, que contava com a imagem hospedada, mas que tinha um nome diferente. Durante o vídeo, eu estou usando mais o nome outono, que é traduzido. Mas em inglês, a imagem original se chamava Autumn. É realmente uma das palavras mais difíceis que eu já vi em inglês, eu não estou conseguindo pronunciar direito, mas é essa palavra aqui. Autumn. E essa do site 7art Screensavers se chamava Tender Autumn. Ou seja, um nome diferente da versão do Windows. Os proprietários do 7 Screensavers tentaram ajudar, mas eles não tinham certeza sobre a localização dessa foto. Mas o site contava com outras fotos de outono bastante semelhantes que foram tiradas no Jardim Botânico de Moscou, na Rússia. E até então, essa parece ser uma das melhores pistas até o momento, mas ainda assim é um pouco vaga e, por incrível que pareça, ela também não levou a lugar nenhum. Isso porque o Nick estava ocupado com a ideia de buscar contato com algum funcionário que tivesse relação direta com a Microsoft. Para se ter uma ideia, ele ia a bares em determinadas regiões dos Estados Unidos e ficava perguntando às pessoas se elas conheciam alguém que trabalhava na empresa, tentava fazer aquele networking meio que na raça, e ele também fazia essa pergunta ao chefe da Vanity Fair. Lembram que uma das colunistas da Vanity Fair tinha contato direto com ele, também estava participando da busca? Então, ele aproveitou essa ponte e fez uma pergunta diretamente ao chefe da revista. E com isso, eventualmente, ele acabaria conseguindo o endereço de e-mail do próprio Bill Gates. Então ele decide escrever um e-mail para o Bill Gates, explicando toda a história, solicitando mais informações, mas, novamente, sem nenhum sucesso. Pouco tempo depois, o Nick descobriu o Corbis.com, que era uma biblioteca digital, um banco de imagens do próprio Bill Gates, e todas essas fotos acompanhavam título, data de criação e nome do fotógrafo. Ou seja, esse era um repositório online do próprio Bill Gates, que tinha conexão mais direta impossível com a Microsoft, ou seja, bastava encontrar este wallpaper em meio a essas 70 milhões de fotos para resolver esse mistério. E a partir disso, o Nick pesquisou pelo termo outono e começou a buscar por horas e horas. Eram muitas imagens, então a pesquisa foi bastante demorada, até que, em determinado momento, ele encontrou. E o melhor, dessa vez, tinha, de fato, o nome da imagem, que era esse aqui. Pronto, era a prova que faltava. Ele encontrou o nome da imagem, a imagem correspondia com o wallpaper, restava apenas abrir o arquivo para saber qual é o nome do fotógrafo. Ao clicar, ele se depara com a data, outubro de 1999, e por incrível que pareça, só tinha essa informação. Todas as outras fotos tinham os nomes de cada fotógrafo anexados a ela, mas essa, por algum motivo, não tinha. A partir daí, a frustração e a ansiedade crescem, e Nick decide entrar em contato por e-mail direto com a Corbis, com o banco de imagens. E para a surpresa de ninguém, a essa altura do campeonato, eles também se recusaram a revelar o nome do fotógrafo.
E nessas horas você pode estar tentando entender por que isso está sendo tão difícil. A Microsoft estaria escondendo algo? Por qual razão eles são tão resistentes? Será uma causa perdida? Será que não é melhor desistir de vez? Em meio a muitos questionamentos, Nick recebe uma notificação por e-mail de um representante do Bill Gates com a seguinte mensagem. A localização da imagem é Camp Belleville, Ontário, Canadá. De uma hora para outra, nasce um sentimento de vitória. Uma jornada inteira de horas e horas de pesquisas e frustrações estaria chegando ao fim. Essa estrada que levava a vários becos sem saída finalmente teria um desfecho. E com essa pista, tão evidente, ficaria fácil captar as informações que faltavam. Não demorou muito para que o Nick encontrasse o nome do fotógrafo, Peter Burian. Ele seria, finalmente, o personagem responsável por finalizar essa história com chave de ouro, resolvendo, de uma vez por todas, esse grande mistério. Quando Nick entrou em contato com Peter Burian para confirmar que essa era a localização correta, o fotógrafo respondeu algo como: eu tirei muitas fotos, eu não me lembro. Ou seja, nem Peter Burian, que foi a pessoa que registrou essa paisagem de outono, sabia ao certo onde esse local ficava, mas esse cenário fez com que o Peter também se tornasse tão obcecado quanto o Nick, e a partir disso, ele também começou uma busca para encontrar aquele ambiente perdido. Analisando todo o seu portfólio histórico, Peter chega à conclusão de que o local não está exatamente onde a Microsoft havia apontado, e para complementar, ele também conclui que o local só pode estar em um raio de no máximo 100 km de sua casa. Em outras palavras, o que, no início da história, poderia ser qualquer lugar do mundo, agora, na reta final, se torna um raio de alcance muito mais específico, o que, com certeza, proporcionaria um avanço considerável para as buscas. A partir daí, não demorou muito para que Peter enviasse uma mensagem a Nick, dizendo: encontrei Burlington, Ontário, Canadá, acompanhada de uma foto atualizada do ambiente no inverno, apontando que o local seria um sítio que, em tempos mais antigos, pertenceu a uma das famílias mais ricas daquela cidade. E sim, depois de um ano intenso de buscas, o principal mistério dessa história havia sido revelado, e essa paisagem ganhou um significado maior. Tanto é que diversos turistas visitam o local até hoje para registrar seus próprios pontos de vista deste papel de parede. Foi criado uma espécie de culto em torno de todo esse cenário, e hoje é fácil afirmar que esse é um caso de mistério da internet muito singular. No fim, a procura pelo outono não era apenas sobre encontrar uma localização. É uma jornada sobre nostalgia, mistério e a busca incessante do ser humano por respostas. Então, da próxima vez que você olhar para uma imagem misteriosa, tente identificar as sensações que ela transmite. Se projete para o início dos anos 2000 e pergunte a si mesmo: qual é a história dessa imagem? E até onde você iria para descobri-la? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Vale complementar que essa história ganharia no futuro um outro capítulo bônus, digamos assim, pois esse wallpaper, por muito tempo, não estava disponível em alta resolução na internet. Até que no início de 2022, eles acabaram encontrando essa foto em um banco de imagens e a comunidade fez um crowdfunding para adquirir essa imagem e disponibilizar na internet. Então, hoje em dia, é bem fácil de encontrar esse papel de parede em uma qualidade bem impressionante. Eu particularmente achei essa história espetacular
e por isso eu decidi trazer aqui para o canal. Para dar os créditos, eu preciso pontuar que eu conheci essa história no canal Nation Squid, que é ótimo inclusive, e eu também usei a matéria que o próprio Nick, personagem principal dessa história, escreveu para a revista Vanity Fair em 2007. Eu vou deixar os dois links na descrição. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.